Boa noite, meus irmãos. Agradecer aqui a presença do pastor Renato, pastor aqui da minha igreja, Primeira Igreja Batista de Vargem Alta, igreja onde eu tive o privilégio em Cristo de ser batizado e de hoje ser membro. E que esse momento seja um momento engrandecedor nas nossas vidas, né? Mais uma aula, né? Aqui do Rally Missionário, sem pular essa etapa, né? Mas já feitas as devidas apresentações de todas as aulas passadas. Essa aula de hoje é a aula de pregação evangelística. Nós vamos estar indo ao campo missionário. Não é surpresa algum dos senhores ter que pregar lá qualquer dia, algum pastor chegar de surpresa e pedir alguém para pregar. Então é importante a gente ter uma palavra ali preparada. Isso aconteceu comigo, inclusive, tá? No campo. Isso não é uma coisa que é impossível de acontecer, não. Aconteceu comigo. O pastor me pegou no banco lá e me pediu para pregar no meio do culto. E graças a Deus eu tinha uma palavra pronta ali e consegui pregar ela. Mas é importante a gente ter essa preparação. E como objetivo das aulas, antes de mais nada, a preparação para nós estarmos indo ao campo. Pregação evangelística é uma matéria que a gente não poderia deixar de estudar. E com a palavra, então, o pastor Renato, pastor da minha igreja, bênção de Deus, um homem santo. Para mim é um prazer poder estar aqui, dividir a tela com o senhor e participar de um trabalho desse com o senhor. Agradecer, pastor, a presença do senhor aqui. O senhor poderia estar em casa agora com a família do senhor, fazendo qualquer outra coisa, mas o senhor está aqui disponibilizando o tempo do senhor para preparar a gente para chegar melhor no campo missionário. Então, isso só mostra o quão bom pastor o senhor é. E, então, agradecer mais uma vez o senhor, em nome da igreja, né, da Primeira Igreja Batista de Vargem Alta, e também em nome de toda a Jubac. Com a palavra, pastor Renato. Boa noite, queridos. Para mim é um privilégio muito grande, um prazer poder estar com vocês aqui, nesse momento importante, né, que vocês vão estar participando do Rally Missionário e aí se preparando, né, com tantas aulas, e essa vai ser mais uma das aulas que vocês já estão tendo, que é sobre uma pregação evangelística. Então, talvez você possa pensar o seguinte: mas eu não fui chamado para ser pregador, eu não fui chamado para pregar. Eu quero te mostrar pela palavra que o próprio Jesus já te convidou para ser um pregador, para anunciar a tua palavra. No livro de Marcos 16, versículo 15, vai falar o seguinte: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso inclui eu e você. Talvez você esteja se perguntando: mas eu não fiz nenhum curso teológico, eu não fiz um curso de homilética, eu não sei muito sobre exegese. Não, hoje nós vamos falar aqui sobre uma forma bem simples, aonde você vai poder construir ou montar a sua mensagem. E o interessante é que você vai ter tempo para isso, né? Você vai poder escolher alguns textos da Bíblia e você, depois dessa aula, você vai poder montar o seu esboço e poder, assim, se alguém te chamar, como o Gabriel falou, ele estava lá no Chile, e o pastor convidou ele para pregar, né? Um missionário que veio do Brasil, né? Estava no Chile, chamou ele, só que ele tinha já uma mensagem que ele tinha pregado num grupo, né? Então ele aproveitou aquela mensagem e em cima daquela mensagem Deus usou ele para que ele pudesse ministrar aqueles corações. E eu creio que Deus quer fazer isso com você também. Todos nós fomos chamados para pregar o evangelho, né? Então nós já lemos aqui em Marcos 16:15, que você possa guardar isso no seu coração. Você saiba que você foi chamado também para pregar. Mas eu não tenho habilidade, né? Eu não sei falar. Se prepara, porque quem vai te usar é Deus, através do seu Espírito. Todos nós precisamos nos preparar para pregar. Você pode ser convidado para pregar numa casa, talvez tenha um culto no lar, e alguém fala o seguinte: vamos chamar o irmão ou a irmã para estar trazendo uma palavra. E aí, né? Como que vai ser? Você está no campo missionário. Então, no campo missionário, você está sujeito, né, a fazer qualquer coisa, né? Cuidar de crianças, levar uma palavra evangelística, né? Evangelizar alguém, né? Você pode estar fazendo ali até uma obra, né? Vamos te chamar para ser ajudante ali, né? Então, eu não sei, né, o que você vai fazer no campo, mas é importante que você se prepare. Se Deus está te dando essa oportunidade, é porque Ele quer te usar. Mas o que vou pregar? Essa é a questão, né? Esse é o dilema de todo pregador. O que eu vou pregar? Qual a mensagem? E é interessante que Paulo ele vai falar a Timóteo algo muito importante.
capítulo 4, versículo 2, a segunda carta a Timóteo, ele fala o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado a todo tempo e fora de tempo. Então, nós precisamos nos preparar, né? Mesmo que você saiba que vai pregar, ou quando você não sabe que vai pregar. É importante sempre você ter uma mensagem guardada, uma ou duas, né? E é sobre isso que nós vamos estar trabalhando hoje, né? Por isso precisamos conhecer a palavra, porque a palavra liberta, transforma, restaura. O próprio salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, nós precisamos pregar a palavra. Muitas pessoas hoje, elas acabam pregando aí, falando sobre outras coisas, tantas coisas, mas a gente tem que se ater à palavra, porque o poder está na palavra do Senhor. Então, é importante que você possa se ater à palavra. Mas como nós vamos preparar o nosso sermão, o nosso esboço, ou a nossa pregação evangelística? O importante é que você que já lê a Bíblia, você conhece a Bíblia, e como é uma mensagem evangelística, é importante o quê? Nós falarmos sobre Jesus Cristo. Então, o foco aqui, dentro de missões, do Rally Missionário, é você anunciar Jesus, anunciar as boas novas. E o importante é que você, pelo menos, você leia o Novo Testamento, ou você releia o Novo Testamento, e você separe alguns textos que possam ser textos que Deus possa te usar para estar falando ao coração daquelas pessoas. E quando você se prepara, né, você não é pego de surpresa, né? Você se preparou, e se vier a oportunidade, você vai pregar. Mas também, se não vier a oportunidade, né, de qualquer forma, você se preparou. Isso é muito importante. Nós precisamos nos preocupar em nos preparar. Por isso que eu quero parabenizar aí a direção aí da Jubac por essa iniciativa, né, de estar aí preparando, trazendo pastores para estarem falando para vocês aí, para que vocês possam ir para o campo um pouco mais preparados. Tá bom, queridos? Então, o importante é o quê? A escolha do texto, ou dos textos que vocês vão preparar, né? As mensagens. Importante você, assim, quando você estiver lendo a palavra, meditando na palavra, e um texto, ele ressaltar os seus olhos, ali talvez Deus vai trazer para você a iluminação daquele texto. Só que é importante que você se atenha no texto e você comece a prestar atenção no texto, você mergulhe dentro do texto. Se envolva com o texto, conheça o texto, saiba do seu contexto. Isso é importantíssimo. O pregador precisa de um texto, né, para preparar a sua mensagem. A passagem deve sempre fornecer a ideia central do sermão. Se você vai falar sobre Jesus, é importante um sermão, um texto que apresente Jesus. Se você vai falar sobre amor, você precisa ter um texto que fale sobre amor. Se você vai falar sobre perdão, você precisa ter um texto que fale sobre perdão. Ou aquele texto ele está te levando a falar de perdão, ou está te levando a falar de amor. Muitas vezes um texto ele pode te dar uma prerrogativa para você falar várias coisas. Falar sobre amor, falar sobre perdão, redenção. Mas só que nosso foco aqui hoje é sobre uma mensagem evangelística. A nossa preocupação ou o nosso envolvimento aqui é de apresentar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que pode transformar as vidas que vão ouvir as mensagens que Deus vai usar você para estar pregando. Vamos lá? Vamos seguir, queridos? Nunca se deve tomar um texto somente por pretexto e logo se esquecer dele. Porque muitas pessoas, às vezes, elas leem um texto, eu já presenciei isso, a pessoa lê o texto, e na apresentação da mensagem, ela esquece do texto e ela fala de tudo menos do texto. Então, é importante que você escolha um texto, que você vai falar desse texto, que você vai explorar esse texto, que você vai ruminar desse texto, que você vai se envolver com esse texto, a tal ponto que teu coração vai estar tão cheio que você vai falar tudo que você puder a respeito desse texto, principalmente apresentando Jesus. E uma dica importante que eu dou para você aqui, quando você estiver lendo a sua Bíblia, refletindo, meditando na sua devocional, que você possa pegar um lápis, né? E você possa sublinhar alguns textos, marcar alguns pontos. Aí já começa, né, um desenvolvimento de talvez um futuro sermão. Então você está lendo, eu gostei desse texto aqui, esse texto aqui dá para eu pregar, dá para eu falar.
você começar a sublinhar, trabalhar, detalhar, ver os pontos que te chamam a atenção. E interessante que hoje nós temos um acesso, né, às redes sociais, à internet. Tem uma Bíblia que você pode baixar, que é a Bíblia Strong. Né? Você pode baixar esse aplicativo, e você pode ali ir até mesmo no original, no grego, no hebraico, né, para você ter uma visão maior daquele texto. O que aquela palavra está dizendo? Isso eu estou falando assim que você também pode fazer isso, né, para enriquecer mais a sua mensagem. E o importante, queridos, você está lendo a palavra, você precisa orar. Senhor, o Senhor quer me usar para pregar sua palavra? Que agora venha a tua iluminação no meu coração. E você começa a orar, pedir ao Senhor, e com certeza, queridos, você vai se surpreender quando você estiver lendo a Bíblia. Alguns textos, talvez você já tenha lido, relido, quando você lê novamente, aquilo vai ressaltar os seus olhos, e alguns pontos você já vai ficar ali, né? Vidrado de alguns pontos, e você, não, eu vou pregar sobre esse texto aqui, né? E ali você vai começar a preparar, né? Vamos preparar o nosso sermão. Só que para você preparar, você viu o texto, escolheu o texto, você tem que ter um alvo, né? Eu escolhi um texto aqui, mas qual é o meu alvo com esse texto? O que eu entendi desse texto? O que eu quero falar com esse texto? Você tem que saber para onde você está indo. Porque se você não souber para onde você está indo, você não vai chegar a lugar nenhum. Então é importante que você já comece a ter um alvo com a leitura. Eu estou lendo o texto e você já está dizendo, não, eu quero falar aqui, eu quero apresentar Jesus Cristo dessa forma, como Senhor, como Redentor. Eu vou pregar sobre a passagem de Nicodemos, eu vou falar sobre o novo nascimento, sobre nascer de novo. E eu não sei, você vai pegar o texto, só que você tem que ter um alvo. O que você vai falar? Porque se você não tiver um alvo, você vai acabar, assim, atirando para tudo quanto é lado, como se você tivesse várias flechas. E você vai atirar cada flecha para um lugar diferente e você não vai conseguir alcançar aquilo que você gostaria. Porque meio que você vai ficar também perdido em meio a tudo que você está falando. Então, você viu o texto, né? Escolheu o texto, tem um alvo. Qual é o alvo, né? Qual é o alvo? Faça a escolha de textos que tenham objetividade para aqueles que vão te ouvir e que falem a situação que eles estão vivendo, né? Já que é uma mensagem evangelística, é importante você entender que você vai falar para pessoas que estão distantes de Cristo, pessoas que se afastaram do Senhor, pessoas que estão no pecado. Então, você tem essa consciência, visto que nós estamos falando aqui sobre uma pregação evangelística. Então, é importante que você tenha esse alvo, né? Você escolheu o seu texto, né? E agora, como organizar o sermão? Como que você vai organizar o seu sermão? Escolhi o texto, né? Eu já tenho um alvo, e dentro desse alvo pode surgir o tema, né? O tema do seu sermão. Quando eu consigo estabelecer o alvo, o tema fica fácil. Mas agora nós não vamos nos preocupar com o tema ou com a introdução, né? Porque o certo no nosso esboço, no nosso esqueleto, seria você ter o seu tema, o teu texto bíblico e a introdução. Só que o primeiro importante é você trabalhar o desenvolvimento da sua mensagem. Porque se você ficar preocupado com o tema e com a introdução, você ainda não construiu o seu sermão, você ainda não desenvolveu o seu sermão. Então é importante primeiro você trabalhar o desenvolvimento do seu sermão. Depois que você trabalhou o seu desenvolvimento, você vai pensar depois, a gente vai falar daqui a pouco, sobre a introdução. Então nós vamos aqui trabalhar ou organizar o nosso sermão. Um dos passos mais importantes na preparação do sermão é uma boa organização do que vamos apresentar. Eu escolhi o texto, né? Eu já tenho lá o texto, né? O tema você vai ver depois, a introdução você vai trabalhar depois, então eu vou desenvolver a minha mensagem. E para ficar organizado, nós dividimos em pontos. Você pode dividir em 2 pontos, 3 pontos, né? Até 4, né? Então é importante que você divida esses pontos. Mas como que eu vou trabalhar essa divisão? Essa divisão você vai trabalhar através do estudo do texto. Aqui eu separei uma mensagem que eu preguei há alguns domingos atrás, que foi uma mensagem evangelística. Geralmente, aos domingos,
nas nossas igrejas se pregam mais mensagens evangelísticas, no geral, né? Para alcançar o pecador, para alcançar quem está afastado. E eu trabalhei aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 5, do 1 ao 11, que é uma passagem bem conhecida nossa, que fala sobre a pesca maravilhosa. E dentro desse texto, se você abrir lá sua Bíblia em Lucas 5, do versículo 1 ao 11, e você lê esse texto, você vai perceber que muitas coisas aconteceram. Uma delas era o quê? Que Pedro, ele pescou a noite inteira e não pegou nada junto com seus companheiros. E Pedro, ele era o quê? Um homem experiente na pesca, ele já estava acostumado a pescar, né? E naquele dia o mar não estava para peixe. E a gente pensa na frustração de um trabalhador de sair para trabalhar e não ver o resultado do seu trabalho. Então, eu poderia começar com o ponto 1. Um cenário de frustração. Esforços têm resultado. E foi o que eu fiz na minha mensagem. Eu trabalhei a respeito disso, sobre as frustrações da vida, sobre pessoas que fazem, mas não conseguem ter resultados naquilo que estão fazendo. E o segundo ponto que eu trabalhei foi Pedro estava cansado, pronto para ir embora. A Bíblia fala que ele estava lavando as redes. E um pescador, quando ele lava as redes, é porque o quê? Eu peguei o que tinha que pegar, eu não peguei, agora eu vou lavar as redes, vou guardar para o próximo dia eu voltar a pescar e vou para casa. Eu trabalhei esse segundo ponto, e dentro desses pontos que você vai trabalhar, você pode trabalhar também subpontos. Eu trabalhei vários subpontos também, em cada ponto desse. E o terceiro ponto foi o clímax do meu desenvolvimento, porque o seu desenvolvimento precisa ser uma crescente. Você precisa começar ali, eu comecei falando de Pedro, que era experiente, pescou a noite toda, não pegou nada, e depois eu fui falar que ele e seus sócios ali, seus companheiros, estavam lavando a rede para ir embora, e quando de repente algo acontece, Jesus pede para entrar no barco de Pedro. Então, você pode trabalhar, eu estou dando aqui algumas sugestões, mas você pode trabalhar pontos diferenciados dentro do mesmo texto. E Jesus entra no barco. Aí você pode fazer um link, com as pessoas. Jesus quer entrar no barco da sua vida, Como está a sua vida? Isso aí você vai trabalhar no desenvolvimento, Então, eu trabalhei esse ponto aqui, o terceiro ponto, com subpontos, e depois eu trabalhei uma virada acontece na vida de quem obedece. A virada acontece na vida de quem obedece. Pedro tinha trabalhado a noite toda, não tinha pego nada. Só que Jesus falou para ele, você vai para o fundo e você vai lançar as redes. Pedro poderia questionar, porque ele era experiente de pesca. Mas ele falou sobre a tua palavra. Aí nós vemos o poder da palavra. Sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E Pedro, ele lança as redes. Então, aí você vai trabalhando o seu desenvolvimento de uma forma crescente, mostrando que algo já estava acontecendo na vida de Pedro, no coração de Pedro. E quando Pedro ele pega todos aqueles peixes, eu penso que ele nunca tinha pego tanto peixe como ele pegou naquele dia. Aquilo ali, em vez de trazer uma alegria para o coração de Pedro, em vez de Pedro saltar, pular, gritar, eu peguei muitos peixes, não. Pedro ele se deparou com o Filho de Deus. E naquele momento ele reconheceu quem ele era. E a palavra vai dizer que ele se reconhece como um pecador. Um pecador. E é interessante que dentro dessa pesca, o maior peixe que o Senhor, quem pegou o maior peixe, os maiores peixes não foi Pedro, foi o Senhor Jesus, que chamou aqueles homens para se tornarem pescadores de alma. Então você pode trabalhar o seu sermão, eu estou te dando esse exemplo aqui da pesca maravilhosa, mas você pode trabalhar outros textos dessa mesma forma, trabalhando o desenvolvimento, ponto 1, ponto 2, ponto 3, e dentro do ponto 1 você vai ter um subponto, e dentro desse subponto você pode contar algo, um testemunho pessoal, você pode trazer uma ilustração, você pode
tudo dentro do texto, para você não sair, né? Você não pode sair do texto. O importante é você ficar dentro do texto, porque senão você acaba se perdendo. E às vezes depois, para voltar, fica bem difícil. O processo e o movimento dos pensamentos em direção ao alvo, né? Quando você vê você faz cada divisão ou subdivisão, você pode usar ilustrações, explicações, mas tudo tem que apontar com uma flecha em direção ao alvo específico. Você tem um alvo. Você não pode se perder desse alvo. Amém? Depois que você montou o corpo do sermão, aí vem a hora de você montar a sua introdução. Né? Deu para entender direitinho, né? Você vai pegar o texto e você vai estar fazendo pontos e subpontos e trabalhar em cima dele. Esse é o desenvolvimento. Nós não falamos que é o tema, aí vem o texto, vem a introdução, vem o desenvolvimento, que são os pontos, e vem a conclusão. Então, agora nós vamos voltar aqui para cima, né? O tema, nesse momento, assim, depois que você acabou de fazer o desenvolvimento, você talvez já tenha um tema, né? E eu coloquei um tema para mim que o seu pior dia pode ser o seu melhor dia quando você está com Jesus. Né? Porque aquele dia tinha sido talvez o pior dia para Pedro. Ele, né, queria pegar peixe e ele queria vender os peixes e ele não pegou nada. Se tornou o melhor dia, porque Jesus entrou no barco e ele fez uma pesca maravilhosa, uma pesca que outrora ele nunca tinha feito, junto com seus amigos. Então, assim, você tem o seu tema, né? Alguns pregadores, eles já falam sobre o seu tema. O tema da minha mensagem hoje é tal. Né? Ou você pode apresentar o seu tema assim. O assunto pode ser anunciado assim. Nosso assunto hoje é a pesca maravilhosa. O título do sermão que Deus tem colocado no meu coração para essa noite, ou para esse dia, ou para essa hora é: gostaria que pensássemos hoje sobre... Aí você apresenta o seu tema. Né? Seu tema, aí vem... Você vai fazer a leitura do seu texto, aí vem a introdução. E o que seria a introdução? A introdução, ela deve provocar interesse, despertar a atenção dos ouvintes. Esse interesse servirá para conduzir os ouvintes ao assunto que está sendo tratado no sermão. Então, na sua introdução é onde você vai chamar a atenção do pessoal, é onde você vai capturar o pessoal para o seu sermão. Então, é importante que você, né, você desenvolva a sua introdução. A sua introdução também não pode ser muito longa. Então, nós vamos falar algumas coisas aqui, né, que precisam ser evitadas na introdução. Eu sei que talvez muitos de vocês vai ser a primeira vez que vão estar pregando, né? Então, o que você não deve fazer? Não deve começar a sua pregação pedindo desculpas. Eu não me preparei muito para essa mensagem. Eu fui pego de surpresa, eu tinha um esboço aqui, eu vou falar. Eu não sei falar bem, eu não tenho tanta experiência como pastor ou como líder. Isso já vai causar uma impressão negativa. A sua introdução é para capturar a atenção, é para chamar a atenção, é para... Você está chamando eles para prestarem atenção na mensagem que você vai pregar. Outro erro que você não pode cometer é começar sem uma direção. Não, eu vou pregar aqui e na hora eu improviso. Não faça isso, que pode dar ruim para você. Né? Não trabalhe o improviso. Por isso que você está tendo a oportunidade de se preparar antes. Né? Então, uma introdução sem um foco é como entrar em uma estrada sem saber para onde está indo. Então, é importante que você tenha o alvo, né? Dentro do alvo, você vai desenvolver a sua mensagem, você vai trabalhar o seu tema, aí você já sabe o quê? Para onde eu estou indo, onde eu quero chegar, onde eu quero levar as pessoas. Então, você vai anunciar: nós estamos indo para tal lugar. Nós vamos fazer essa viagem. Então, é importante que você guarde isso. E outro cuidado que você precisa ter, um erro que você, né, tem que ter cuidado para não cometer, é o quê? É para não falar o seu sermão na introdução.
Porque muitas pessoas, às vezes, elas em vez de introduzirem, né, um texto ali, falando de um fator histórico, alguma coisa, uma curiosidade, elas acabam resumindo a pregação, e depois você vai acabar repetindo. Então, não faça isso. Cuidado para você não pregar na sua introdução, porque senão depois você vai ter que repetir tudo de novo, né? Você tem que tomar cuidado com isso. E cuidado também para, na sua introdução, não falar sobre coisas que não estão no sermão. Aqui, ó, eu falei sobre a pesca maravilhosa. Aí, se eu quiser na introdução falar sobre guerra, vai ficar desconexo. Então, eu preciso ter esse cuidado, né? Mas, então agora, você sabe o que não fazer. Mas o que fazer? Como construir a introdução? Você pode usar uma pergunta. Quantas vezes você tentou, e parece que nada deu certo? Olha aqui o texto. Pedro, ele pescou a noite inteira, né? E ele não pegou nada. Então, você pode começar trabalhando com uma pergunta. E dentro dessa pergunta, aguçar uma curiosidade. E o teu texto, né? E o teu sermão, ele vai trazer o quê? A resposta dessa pergunta. Você também pode gerar uma reflexão para as pessoas que vão te ouvir. Você já passou por esse problema? Você já viveu alguma frustração? Você pode levar as pessoas a uma reflexão. Isso também você pode você pode trabalhar a sua introdução dessa forma, né? Você também pode usar uma frase de efeito. O seu pior dia pode ser o seu melhor dia. Você também pode usar uma situação real, algo que esteja acontecendo em nosso país, ou no seu estado, ou na sua cidade, algo que tenha acontecido, que chame a atenção das pessoas, mas que esteja dentro, que se encaixe com a mensagem que você vai pregar. Você não pode trazer um problema real e que não tem nada a ver com o texto que você vai estar pregando. Você também pode trazer problemas comuns, uma dor, uma necessidade comum, né, dentro do texto que se encaixe com o texto que você vai estar pregando também. Ou você pode escolher uma ilustração para começar o seu texto, mas que te aponte, ela te direcione para aquilo que você vai estar falando. Né? A sua introdução ela sempre tem que chamar a atenção, despertar a atenção, né? E mostrar que você está indo para algum lugar. Gente, ó, nós vamos para tal lugar. Você quer vir comigo? Né? As pessoas precisam ser capturadas nesse momento, né? Da introdução, para que você venha trabalhar o desenvolvimento. Né? Isso é importante. As pessoas precisam se ver na mensagem, precisam se sentir conectadas no que você está falando. A introdução é para levar as pessoas até o texto. Então, você também pode pesquisar algo da geografia. Certa vez eu preguei sobre o bom samaritano, então eu dei o exemplo, né? Aqui a gente mora em Vargem Alta e nós temos 2 caminhos que você pode chegar. Você pode chegar, no caso ali, até Piúma, né? Eu posso descer aqui por Iconha, que é mais rápido, e eu também posso fazer todo o contorno ali, ir por Cachoeiro e dar aquela volta toda. E eu usei o contexto geográfico para explicar a distância, né? O caminho mais curto, o caminho mais longo, perigoso. Então, você pode trabalhar alguma questão geográfica também, ou você pode trabalhar o próprio contexto do texto. Né? Então, a introdução é importante que você se preocupe com ela, mas você precisa se preocupar com ela depois do seu desenvolvimento. Você lê o texto, você ponto 1, ponto 2, ou ponto 3, ou ponto 4, fez, né, a subdivisão ali, né? Subdivisão do primeiro ponto, né, do segundo ponto, e, né, você vai ter subpontos ali. Então, você tem que se preocupar primeiro com o seu desenvolvimento. Aí depois vem o tema, aí depois vem a introdução. Aí depois que você trabalhou isso tudo, né? Aí você vai para onde? Você vai estar chegando ao final da mensagem, que aí vem a conclusão.
A conclusão é aquele momento que a pessoa deixa de ouvir e começa a decidir. Porque o nosso alvo evangelístico é que as pessoas se decidam por Jesus Cristo. Então, elas estão ouvindo sobre Jesus Cristo. Agora você vai aplicar isso na vida delas e você vai o quê? Você vai levar essas pessoas a tomarem uma decisão. Uma decisão que pode ser pública ou uma decisão que pode ser no seu coração. Como fazer uma conclusão? Nós podemos retomar o texto, resumindo de uma forma assim, você resumir, né? Cada ponto, nós vimos isso no ponto 1, nós vimos isso no ponto 2, ou primeiro nós vimos isso, depois nós vimos aquilo, tal, e você pode fazer um breve resumo e trazer ali uma conclusão. Jesus quer entrar no seu barco. Jesus quer entrar na sua vida. Aí você vai, né, tá concluindo dessa forma. Também você pode gerar nela uma reflexão. Né? Onde você se encontra nessa mensagem? Será que você é aquela pessoa que está fazendo tantas coisas e não está tendo resultado? Será que Jesus já pediu para entrar no seu barco e você não deixou? Ou será que você tem visto o que Deus tem feito, que Jesus tem feito na sua vida, mas você ainda não se arrependeu dos seus pecados? Então, você pode trabalhar uma reflexão no coração dessas pessoas. E, na sua conclusão, também você pode chamar elas para uma decisão. Né? Uma decisão. Estou te dando algumas alternativas do que você pode fazer. Né? E essa decisão pode ser mudança de vida, mudança de atitudes, uma entrega pessoal. Você pode chamar as pessoas, né, ao arrependimento, que elas venham se arrepender dos seus pecados. Ou você também pode levar elas o quê? Você precisa obedecer Jesus. Você precisa confiar que Ele pode fazer mais do que você pede, do que você pensa. Então, você vai estar assim, você pode trabalhar esses pontos na sua conclusão. A conclusão precisa haver uma aplicação para a vida das pessoas que estão ouvindo. Você pode também fazer o apelo, se você sentir o desejo de fazer o apelo, né? Ou você pode pedir para a pessoa colocar a mão no coração dela, a pessoa que está se decidindo por Jesus, ou levantar a mão, ou se colocar de pé, ou vir à frente. Se você entendeu que você precisa fazer o apelo, você também pode estar fazendo o apelo, porque ela também acontece dentro da conclusão. E se você fizer o apelo, seja breve. Algo que eu não falei na introdução. A introdução também não pode ser longa, né? Não pode ser longa, como a conclusão também não pode ser longa, porque tem pessoas que elas, quando entram na conclusão, elas pregam tudo de novo que ela já pregou, ela fala tudo de novo, e isso, em vez de você atrair a atenção das pessoas, você pode fazer com que elas fiquem, que elas se dispersem, até mesmo nos pensamentos. Então, e outra coisa que você precisa se preocupar, né? Quem faz a obra, você precisa entender, aliás, né? Quem faz a obra é o Espírito Santo, não sou eu, não é você. E a obra ela é feita através da palavra. Por isso que Paulo vai falar para Timóteo, pregue a palavra. Então, se você prega a palavra, o Senhor tem compromisso com a sua palavra. Porque o próprio Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. E em João 16:8 fala assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você pode desafiar a pessoa a uma mudança. Você pode convidá-la para deixar, você pode falar para ela, deixe Jesus entrar no seu barco, na sua vida, entregue sua vida para Jesus. Você pode fazer o convite. Mas quem vai convencer essa pessoa é o Espírito Santo, porque o próprio Jesus falou, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí você fez o apelo, né? Não se frustre se não vier ninguém, né? Já aconteceu de eu pregar aqui na igreja e fazer o apelo, não vi ninguém, e depois eu saber que alguém aceitou Jesus.
né? E depois a pessoa fala assim, não, foi naquele dia, eu fiquei com vergonha de ir lá, eu coloquei a mão no meu coração, aceitei Jesus. O importante é que a palavra ela foi pregada, a semente foi lançada. E se você perceber ali na parábola do bom semeador, você vai ver que, né, a semente era a mesma, mas o solo que era diferente. Então, cada coração que ouve, um é diferente do outro. Né? Tem pessoas que vão receber a palavra ali de bom grado, outras vão receber, vão se emocionar, mas depois não vão ter raízes. Outras vão ser atraídas pelo mundo, elas vão receber a palavra, mas o mundo vai atraí-las e elas talvez elas se afastem, mas o nosso dever é pregar, é falar, é lançar a semente. E quem vai fazer a obra, né, é o Senhor, através do seu Espírito. Então, não fica preocupado com o resultado. Fique preocupado em se preparar, né, para que o Senhor possa trabalhar nesses corações em nome do Senhor Jesus. Então, ali você acabou de pregar, então você pode orar fechando a sua mensagem ou pedir a alguém que faça isso. Então, é importante. Né? Agora, revisando, né? Você ali tem o seu tema, você tem o seu texto, você tem a sua introdução, você tem o desenvolvimento, você tem a conclusão. Se você montar esse esqueleto, você só vai preencher, né? E você lendo o texto, você vai perceber, não, eu quero trabalhar o desenvolvimento. Agora eu vou trabalhar a minha introdução, o meu tema. Né? O texto já tem que ter, você tem que ter o texto. E o texto ele precisa estar dentro do contexto. Então, é importante que você leia não só aquele versículo ou não só aquela passagem. Você tem que ler o que tem antes e tem depois. E o importante também é você ler esse mesmo texto em várias versões, que você vai ter assim, a sua mente ela vai estar se ampliando para aquele mesmo texto. Né? Vai abrir a sua visão, você vai conseguir enxergar algo, talvez, que numa tradução você não conseguiu. Então, é importante. Se você puder usar também a Bíblia Strong, né? Que você vai ter acesso aí, baixando aí pelo aplicativo, né? Vai ser muito bom. E aquilo, né? Você precisa pedir a Deus a direção, a orientação. E eu quero também deixar aqui, né, algumas dicas práticas, né, para você, né, futuro pregador, para você que vai pregar a palavra do Senhor. Algumas dicas práticas. Primeira, você precisa usar uma linguagem simples e clara. Como é uma mensagem evangelística, você vai estar ali anunciando as boas novas. Não tenta ficar falando muito difícil ou complicando. Seja o mais simples possível, né? Porque a sua simplicidade ela vai alcançar todos os corações. Procure usar o seu próprio estilo. Seja você. Deus quer usar você. Amém? Ele quer usar a sua vida. Então, não queira ser outra pessoa. Não queira ser um outro pregador, uma outra pregadora. Tem o seguinte, você pode ter uma referência. Isso é muito bom. Eu tenho a referência do meu pastor. Eu tenho a referência, né, daquela irmã, da minha líder. Tanto aqui nós temos na igreja aqui a Jaqueline, né, uma irmã que prega muito bem. Uma benção, uma benção. Você pode ter referência, mas você precisa entender que Deus vai usar você, do seu jeito, da sua forma. Então, não queira ser outra pessoa que não seja você. O mais fácil é ser você mesmo e pregar do seu jeito, da sua forma, porque Deus vai te usar assim. Uns são mais expansivos, né? Mais espalhafatosos, outros são mais introspectivos, mas o importante é a gente pregar a palavra. Foi que o Senhor, né? Foi que Paulo falou para Timóteo, pregue a palavra. Porque é a palavra que vai transformar, é a palavra que vai curar os interiores, é a palavra que vai mover os corações. Outra dica prática aqui, fale de tal forma que todos possam entender. Né? O pregador precisa pronunciar distintamente cada palavra. Alguns falam depressa demais. Tem gente que é igual uma metralhadora, ela começa a falar disparado, né? Procure falar com tranquilidade, procure observar se o auditório, se as pessoas que estão ali, elas estão, né? Elas estão te entendendo. Se preocupe com elas, né? É importante que você faça isso.
Outra dica, se conecte com as pessoas que estão ouvindo, transmita proximidade, porque muitas vezes o pregador ele está tão distante do público, e eu estou falando isso não uma questão de espaço físico, mas estou falando de proximidade. Entenda que a mensagem que é o importante, não é o mensageiro. E o importante, a mensagem chegar à pessoa que está destinada. Preciso levar essa mensagem para essa pessoa. O importante não sou eu. Infelizmente, hoje nós vemos que algumas pessoas acham que o importante é o mensageiro, mas o importante é a mensagem. O importante é a palavra. Então, então é o seguinte, essa palavra que eu estou trazendo é para alcançar, é para chegar aos corações. Então, que você, como mensageiro, como pregador, você possa se preocupar com isso, em se conectar com quem você está falando. E é muito bom quando você consegue olhar para a pessoa, olhar para um, olhar para o outro. O importante, quando você estiver pregando, você não ficar assim, falando de cabeça baixa. Olhe para as pessoas. Se você é uma pessoa mais tímida, né? Faça alguns pontos ali, né? Tem um ponto A, o B e o C. Você olha para cá, você olha para lá, você olha para lá depois, para as pessoas entenderem que você está levando a mensagem para elas. Elas precisam entender que a mensagem é para ela. Né? Então, o importante não é o mensageiro, o importante é a mensagem. E aonde a mensagem vai chegar, para quem ela vai chegar. Então, é importante que você possa ter proximidade. Nós precisamos também falar, né? Outra dica, falar com o corpo. Porque muitas vezes fala assim, Jesus, né, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou dos mortos, né? E ele foi assunto aos céus, e ele virá nos buscar. Então, o que você está falando, que teu corpo também, ele vem o quê? Expressar, porque o nosso corpo também fala. Então, você cuidado, você não está falando de uma coisa muito feliz e você está com, né, uma expressão caída. Então, que você, né, possa também se expressar da sua forma, do seu jeito. Né? Deus não quer que você seja outra pessoa, Ele quer que você seja você. Então, do seu jeito, você vai se esforçar, não. Jesus ressuscitou, queridos. Ele foi assunto aos céus. E um dia Ele virá para nos buscar. Então, é importante que o teu corpo também fale aquilo que você está, né, declarando. Outra dica prática aqui, fale com convicção. Você precisa acreditar naquilo que você está dizendo. Porque se você não acreditar naquilo que você está pregando, as pessoas vão perceber. E é importante que você tenha convicção daquilo que você está falando. Isso me fez lembrar uma ilustração, né, de um homem que ele estava numa praça e ele pregava o evangelho, falando, olha, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, e um dia Jesus vai voltar. E de repente chegou um homem com uma van, e ele abriu a sua van e ele começou a vender suas xaropadas. E ele começou a falar assim, olha, eu tenho uma xaropada aqui que ela cura dor de cabeça. Eu tenho uma xaropada aqui que cura o intestino. E tem uma xaropada aqui, ele começou a falar e começou a juntar gente, ele começou a vender. E o pregador ficou olhando, falou assim, gente, esse cara está mentindo, está enganando as pessoas. E quando as pessoas saíram, ele perguntou, mas como que você consegue vender essas coisas? Isso tudo é mentira. E o vendedor falou o seguinte, o problema entre nós dois é que você prega a sua verdade, mas você mesmo não acredita nela. E eu prego a minha mentira e eu prego acreditando que a minha mentira é uma verdade. Então, nós devemos tomar cuidado para, quando você for pregar, tenha convicção do que você está falando. Que essa palavra primeiro tenha alcançado o teu coração, para depois alcançar o coração daquelas pessoas que estão te ouvindo. E isso é importante, que você reflita, que você ore, que você busque, que você se envolva com a palavra e que o Senhor primeiro fale ao seu coração, para depois que a mensagem alcance você primeiro, para depois alcançar aquelas pessoas que vão te ouvir. Isso é muito importante, né? Porque muitas pessoas hoje, elas só levam a mensagem. Aquela mensagem não serve para ela. Isso é muito triste. Primeiro, a palavra precisa nos transformar, ela precisa nos mudar, ela precisa nos impactar.
para que depois aconteça isso na vida das outras pessoas. Outra dica prática aqui é fale com amor. As pessoas precisam ver que você se preocupa com elas. Então, elas precisam entender, né? Nós podemos falar, muitas pessoas elas falam a verdade aqui da palavra, mas elas falam com ira, com raiva. Você vai para o inferno. Se você morrer hoje, você vai para o inferno. Você pode falar a mesma coisa. Eu não quero que você vá para o inferno. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, não para você. Você foi criado para glorificar e exaltar a Deus. Eu estou falando a mesma coisa, mas uma coisa eu estou lançando a mensagem, a outra coisa eu estou me preocupando que a mensagem chegue ao coração das pessoas, então que você possa falar com amor. Nós devemos falar todas as verdades bíblicas, mas com amor. Com amor. Isso é muito importante. E outra coisa aqui que eu acho muito importante é respeitar o tempo que lhe foi dado, né? Talvez você vai ser convidado para pregar numa casa e a pessoa vai falar assim, você tem 15 minutos. Então, você precisa dar pelo menos aí 15% dessa mensagem, desse seu tempo para a introdução, né? E uns 15% para a conclusão. Né? E o restante fica para o seu desenvolvimento. Então, você precisa se preocupar também com isso, porque tem algumas pessoas que elas ignoram isso, às vezes elas se empolgam e elas falam demais e elas vão falando, daqui a pouco elas se perdem, né? E a Bíblia fala que nós devemos fazer tudo com ordem e decência. Então, se você foi convidado para pregar, né, lá no Rally Missionário, o pastor falou assim, eu quero que você traga uma mensagem. Quanto tempo eu tenho, pastor? Você tem 30 minutos, você tem 40 minutos. Você vai pregar num lar, na casa de umas pessoas que nós vamos visitar, você vai trazer uma palavra na nossa visita. Quanto tempo eu tenho? 10 minutos. Você vai usar os seus 10 minutos. Né? E é importante que você se preocupe com isso. Respeite o tempo que lhe foi dado. E agora, sim, para a gente encerrar aqui, né, essa aula, algo muito importante que não pode faltar na nossa vida é o preparo espiritual. Nós precisamos nos preparar espiritualmente. A base de tudo é a oração. Precisamos orar para escolher o texto, precisamos orar na construção da mensagem, precisamos orar pelo momento que estaremos pregando e precisamos orar pelas pessoas que vão receber a mensagem para que o Espírito Santo possa falar àqueles corações. Então é importante você se preparar através da oração, pedindo a Deus direção, orientação, se colocando, né, em submissão ao Senhor, em dependência ao Senhor, né, entendendo que nós dependemos dele, tudo é dele, para a glória dele. Então, se você entender isso aqui, você vai ser muito bem sucedido na sua mensagem. Você colocar em oração, que você fale 5 minutos, mas que você fale no poder do Espírito Santo. Que você fale 10 minutos, mas você fale no poder do Espírito Santo. Que você fale 40 minutos, mas você fale envolvido pelo poder do Espírito Santo. E esse poder vem através da oração. Como tem aí um ditado, né, que falava aí os antigos, os nossos pais, nossos avós, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, que nós possamos pegar, sim, né, debaixo da orientação e da direção do Senhor. E o apóstolo Paulo vai escrever lá aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 2, 4 e 5, ele fala o seguinte: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, que você possa deixar o Espírito Santo usar a sua vida. Mas é importante que você se prepare para que isso aconteça. Você se prepare, porque Deus ele vai ver o seu coração. Que você não seja pego de surpresa lá, né? Quando alguém falou o seguinte, traz uma palavra para nós, nós vamos fazer uma visita, o irmão vai cantar um louvor, o irmão B, antes vai fazer uma oração, e você
vai trazer a palavra. Ai, meu Deus, eu não estou preparado. Ai, Senhor, eu não tenho condições. Ah, Senhor. Então se prepara. Se prepara. Se você está assistindo essa aula, eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida e você vai ter uma experiência maravilhosa. A palavra vai dizer que é melhor dar do que receber. E você vai ter a experiência de quando você estiver ministrando a palavra, você estiver anunciando a palavra, porque você vai pregar a palavra, amém? Você vai pregar a palavra e você vai pregar aquilo que você vive. Você vai pregar a palavra que transformou a sua vida. E isso vai causar um impacto incrível, tremendo no coração daquelas pessoas que vão te ouvir. E que o teu coração ele possa queimar pelo Senhor. E quando você transmitir, né, a mensagem que você vai preparar, que Deus vai te dar, que haja calor também nessa mensagem, que haja amor, né, que as pessoas entendam que essa mensagem é para alcançar o coração delas. E que o Senhor te abençoe, te use de uma forma poderosa no Rally Missionário. E que seja, né, a sua primeira experiência de muitas que eu creio que você vai ter em nome de Jesus. E se alguém também te convidar, um pastor te convidar para pregar na igreja, o que muda, né, é o local e a quantidade de pessoas. Não fica também tão assim, ah, meu Deus, eu preguei lá, porque de repente você vai pregar num culto no lar, o pastor fala assim, eu gostei da palavra, eu gostei da mensagem. Oh, você vai trazer uma palavra aqui na igreja. Ai, meu Deus, né? O que muda é o local. O que muda é a quantidade de pessoas. Mas você entenda que a mensagem é uma só. Você precisa pregar a palavra, seja para um grupo pequeno, seja para uma pessoa, seja para um grupo maior. Eu tenho certeza que Deus vai te usar de todas as formas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te use de uma forma maravilhosa para anunciar essa palavra que é tão linda e que toca e que transforma nossas vidas. Tá bom? Deus abençoe e um grande abraço aí em todos vocês. Boa noite. Bom, agradecer, né, pastor, por essa palavra abençoada, por esse momento, né, de edificação, do nosso crescimento, né? Para a gente pregar, primeiro, a palavra tem que impactar nossos corações, né? Aí, Assim como o senhor falou, isso aí falou muito ao meu coração, isso é importante demais. E agora, a gente vai estar abrindo aqui um momento de perguntas, pessoal. Quem quiser fazer uma pergunta aí, o pastor Renato, sobre pregação, tiver uma dúvida, pode estar mandando aí. Eu também estou aqui no chat. Se alguém tiver uma pergunta que quiser mandar no chat, eu vou estar lendo aqui a pergunta, beleza? E já que abriu uma pergunta, eu vou começar fazendo uma pergunta que eu também estou começando a pregar e eu vou aproveitar esse momento. Pastor, quando a gente vai pregar, a gente fica muito nervoso, né? Principalmente antes da pregação. O que o senhor costuma fazer, assim, para ficar menos nervoso antes de começar a pregação? eu oro bastante, né? Bastante, eu falo com Deus e a gente sempre fica, né? Sempre vai dar um friozinho na barriga, né? Você pode até se acostumar com o auditório, com as pessoas, mas sempre dá um friozinho. Hoje mesmo, né? Eu para falar para vocês aqui, né? Eu tava assim com um friozinho na barriga. Ah, meu pai, eu não estou acostumado a falar muito em rede social, mas assim é a oração. Você entender que nós dependemos do Senhor. Se você se preparou, né? Você preparou a sua mensagem, você preparou tudo direitinho, você orou, vai vir realmente esse frio na barriga, vão vir várias sensações, né? Então, mas o importante é você falar assim, não, o importante é que eu vou pregar a palavra. O importante é que eu vou levar a mensagem. E isso acontece, né? Hoje eu ainda assim, eu sinto ainda esse friozinho na barriga, dependendo do local, dependendo onde eu estou, ainda sinto esse friozinho. Isso aí se chama dependência. Isso é dependência de Deus. Né? Porque às vezes, muitas vezes a autoconfiança ela pode nos atrapalhar. Porque a gente, às vezes, pode estar muito acostumado a pregar num local e você fala, não vou lá, vou levar a palavra. Então, isso é dependência. O que eu faço é que eu orar. Falar, Senhor, eu dependo do Senhor, eu estou sentindo esse friozinho na barriga, mas que o Senhor me oriente, o Senhor me ajude, o Senhor me conduza. A oração é muito, nesse momento, ela é muito importante. Você orar, para que o Senhor possa ir acalmar o seu coração, né? Galera, e aí? Mais alguma pergunta? O momento é esse, hein? Aproveita que o pastor está aí. Bom, não teve
mais nenhuma pergunta. Uma pergunta. Boa noite. É uma pergunta da Elisa. Boa noite. Até que ponto insistir em evangelizar alguém é em amor? Até que ponto insistir em evangelizar alguém em amor? E quando passa a ser invasão? Como podemos identificar isso durante o evangelismo? Na realidade, isso aí, quando você estiver evangelizando, primeiro precisa se haver uma conexão, né? Porque muitas pessoas, às vezes, estão preocupadas em só evangelizar, não estão preocupadas em ouvir. Então, a gente só tem que tomar esse cuidado, tá, Elisa? Quando você for evangelizar a pessoa, você, assim, às vezes você está falando, você está dando uma resposta que a pessoa não está fazendo a pergunta. Você está apresentando Jesus Cristo, está apresentando o Senhor, você está falando sobre salvação. Se a pessoa ela não está querendo saber, então, assim, o que você pode fazer é orar por ela. Né? Pegar o nome dela e estar orando por ela, né? E você precisa ter essa sensibilidade e até mesmo discernimento para saber, né? Quando você tem que insistir, que algumas vezes talvez a pessoa está ali aflita, mas se você der a oportunidade dela falar, ela vai colocar a aflição dela para fora. Às vezes o que ela está precisando é só falar para depois ela receber aquilo que você vai dizer. Então a gente só tem que ter um pouco de sensibilidade. E essa sensibilidade ela vem através do Espírito Santo. Então que você possa orar, Senhor, me dá essa sensibilidade, né? Porque Jesus é tão bom que às vezes a gente quer enfiar goela abaixo da pessoa, né? Mas se a pessoa ela não quer, né? Se ela não quer, então assim a gente tem que orar por ela, para que um dia, né, o Espírito Santo possa tocar no coração dela e ela possa, de fato, entender que ela precisa do Senhor. Então, eu geralmente assim, se a pessoa ela mostra interesse, eu continuo, né? Se a pessoa ela se mostra assim, que ela quer mais, é igual água, né? Eu quero água. Aí você dá, na hora que um copo d'água para você, obrigado. Aí você, não, tem mais água. Não, mas eu não quero mais. Toma mais água, bebe mais água. É como se você estivesse insistindo com algo que a pessoa não quer. E quem faz a obra é o Senhor, né? Não se sinta culpada daquela pessoa não receber a palavra ou não querer. O importante é a gente lançar a semente. E a própria Bíblia fala, né? Uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Amém. Mais Tem um alguma outro pergunta? pontozinho aqui, se ninguém fizer pergunta, eu quero falar um negócio aqui que eu lembrei. Talvez você que está iniciando agora, você montou seus bolsos direitinho, você pode compartilhar com alguém, né? Um amigo, um familiar teu, fala assim, ó, aqui, ó, né? Aí vai ser a cobaia, né? Você para ali e fala assim, ó, eu vou mostrar para você como eu montei a minha mensagem. Isso é muito legal também, porque isso também vai te ajudando a desinibir, até mesmo a ficar mais familiarizado com a sua mensagem. Né? Você montou direitinho seu tema, tem o seu texto, tem a sua introdução, tem o desenvolvimento, tem a conclusão, você pode, né, ali, né, treinar com alguém, ou perguntar, ficou legal? Né? O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? A pessoa fala assim, poxa, esse versículo entra legal aqui. Você podia encaixar essa experiência, você podia falar isso. Eu acho que você podia fazer desse jeito, dessa forma. Então, também é muito bom assim, você montar o seu sermão, né? a sua mensagem, e você compartilhar com alguém, né? Para você ver, assim, ver se ficou legal, né? Isso é muito bom. Se você puder fazer isso, eu acho que vai te ajudar muito. Amém. Pessoal, mais alguma pergunta? O momento é esse, hein? Aproveita, galera. Bom, eu acho que se encerraram, então, as perguntas. Vou estar fazendo uma oração, pastor, Amém. agradecendo esse momento, já que no início eu acabei esquecendo de abrir com a oração, e é de praxe a gente sempre abrir com uma oração, mas eu vou estar encerrando agora, né, com uma oração, agradecendo pela vida do Senhor, desde já em nome da Jubac, né, aqui eu representando a capacitação, também representando, de certa forma, a Jaqueline, mas agradecer, né, a presença do Senhor, em nome da Jubac, em nome da Primeira Igreja Batista de Vargem Alta, que também está aqui presente, e também por todos os presentes, né? Então, agradecer mesmo a presença do Senhor por essa palavra abençoada, por esse momento. São agora 10h10 da noite, 10h07, quer dizer,
O Senhor está aqui disponibilizando o tempo do Senhor com a gente e abençoando nossas vidas. E o Senhor pode ter certeza que missionários mais capacitados, mais preparados vão estar chegando ao campo, graças à atitude do Senhor de estar aqui com a gente. Vamos orar, então, agradecer ao Senhor e fazer o encerramento desse momento. Antes eu queria agradecer também, tá, Gabriel, o convite, né? A confiança que vocês tiveram de eu poder falar para vocês aqui e saber que a pregação também é uma prática, né? Hoje, as minhas mensagens elas são totalmente diferentes de 20 anos atrás, 15 anos atrás, porque a gente vai crescendo, né? Crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então, assim, não espere pregar igual uma outra pessoa que está mais acostumada, porque talvez ela está na estrada há mais tempo. Então, assim, deixa Deus te usar como você é, tá bom? E eu agradeço aqui, né? O privilégio de estar com vocês. Para mim é uma honra muito grande, tá bom? E a gente sempre ora aí pelos nossos jovens para que o Senhor possa usá-los, porque Deus escolheu vocês porque vocês são fortes e vocês podem ir a muitos lugares aonde a gente talvez não chegaríamos. Um grande abraço aí, tá? E obrigado por tudo também. Amém. Oremos, então. Senhor Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, obrigado pela oportunidade de podermos estudar a Tua palavra, pela oportunidade de receber, ó Deus, essa palavra abençoada que o Senhor ministrou aos nossos corações através do pastor Renato. Senhor, que quando chegarmos lá no Rally, ó Deus, possamos ser usados para pregar a Tua palavra. Amém, Senhor, que nós possamos preparar os nossos esboços, possamos organizar a nossa mente, o nosso falar, possamos vencer, ó Deus, a nossa timidez, possamos vencer os desafios de fala, ó Deus, as travas, e pregar livremente, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que seja pregado. Pai, que possamos ser usados, ó Deus, na Tua obra. Que possamos ter, ó Deus, o privilégio, Senhor, de ser usados para pregar o Teu Evangelho. Em nome de Jesus, ó Pai, capacita-nos cada dia mais para fazer a Tua vontade. Que a Sua vontade, Senhor, seja feita nas nossas vidas e não a nossa, Deus. Que possamos negar a nós mesmos e fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito. Em nome de Jesus, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas e pela oportunidade de estarmos aqui. Essa oração que fazemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Meus irmãos, finalizada mais uma aula, é isso. Muito obrigado pela presença de todos e até semana que vem. Tudo de bom. Semana que vem. Boa noite.